Paulo Campos Caraguatatuba, a presença do professor José Pacheco, que se diz um aprendiz do Brasil. Então, a gente vai receber o calor que a gente tem aqui em Caraguá, tá bem, professor? Okay. Boa noite. E um pedido de desculpa pela tardia chegada, mas atraso do voo, enfim. Então já tiveram tempo de pensar em perguntas? Podemos passar já à primeira pergunta? E a minha gratidão por me trazerem aqui. Eu estou com esta coisa aqui assim, que não me ajeito muito, por causa... O demão não está? Então pronto. Porque está a ser transmitido para outro espaço e tem que ser com estes microfones assim. Então pronto. Estou à espera da primeira pergunta. É sempre a mais difícil. Poderemos passar à segunda, então. O desenvolvimento da primeira. Tá bom. Vamos lá então. Bom. Essa é uma resposta imediata, porque nós levamos 8 anos para que todos os professores compreendessem que teriam de mudar. Eles mudaram por duas razões. A primeira, menos nobre, porque houve uma prova nacional e quando se verificou os resultados, os que nós tínhamos, eu, a Maria Luísa e a Maria José, foram os melhores a nível nacional. Então isso criou um ambiente. Mas também porque aqueles professores eram demasiado prudentes. Mas tinham aquilo que qualquer professor tem. Competência, davam excelentes aulas e amavam as crianças. E, portanto, quando observaram os resultados que nós tivemos, eles aderiram. Mas aderiram de uma forma muito interessante. Eu não me vou deter muito aí, porque não tem muita importância. Mas eu achava curioso que, em 1976, eles tiravam sarro de nós. Tiravam sarro, era mesmo. Vós ides ter uma medalha e tal. Vós pegaste nas classes do lixo, vós não ides conseguir nada, os pais vão ficar revoltados e tal. Quando aconteceu, ao fim de 8 anos, essa coisa da prova nacional, no dia seguinte, elas vinham ter connosco, colega, eu posso ficar um pouco para ver e tal? Elas já ficavam ao contraturno, porque nós trabalhávamos de manhã à noite. De manhã à noite. A escola era de 2 turnos, todos os outros professores faziam ou de manhã ou de tarde, mas nós, desde há 8 anos antes, era o dia inteirinho. Enfim. Falar em dia inteirinho, muita gente, o Rubem Alves é um poeta, era um grande amigo, mas ele viu a ponte com olhos de encanto, não é? Mas por trás da ponte está muito sofrimento e muita ciência e técnica, não é? Só que nós começamos de uma forma, isto agora para responder à pergunta, de uma forma muito aventureira. Eu hoje confesso que o risco foi imenso. Porque naquela época nós tínhamos saído de uma revolução que instaurou a democracia em Portugal. Mas 48 anos de ditadura é muito tempo e deixa muitas marcas, não é? E quando começamos, nada em Portugal existia em termos de publicações de ordem pedagógica. Eu tive acesso a Freinet, Célestin Freinet, por via de livros franceses que os meus companheiros estavam exilados, me traziam.
E eu leio bem em francês. Vygotsky, ninguém falava. Era russo. E na ditadura de Salazar, não... Piaget, ninguém sabia que existia. O que é que nós tínhamos? Nada, a não ser intuição e, sobretudo, uma decisão. E aquilo que eu vou dizer poderá ser interpretado de uma forma que eu não quero que seja. Vou ver porquê. Eu já tinha, antes de chegar à ponte, eu tinha 7 anos já de trabalho. E eu andava muito incomodado, porque diziam que eu dava boas aulas. Não sei, eles é que diziam. Mandavam os estagiários ver as minhas aulas, vinham inspectores ver as minhas aulas. Eram umas aulas bem diferentes já. E quase me custou a vida. Mas depois, se quiserem saber porquê, perguntam porquê é que foi quase a vida e tal, eu explico. Eu vou deixando pistas para perguntas. Eu vou responder e depois continuo. Mesmo, eu estou a dar uma aula, isto é uma aula, ok? É uma aula dialogada, não é? Comunicação dialógica. Não trago nada, trago-me a mim. Não faço ideia nenhuma do que querem saber e, portanto, é uma aula bem diferente. Mas vou responder à pergunta. Foi antes da ponte. No princípio da minha carreira, eu fazia substituição de professores. É duro, é muito duro. E eu ia para a secretaria todos os dias ver se havia algum professor que ficasse doente ou era um atestado médico, era um mês, a gente trabalhava, só ganhava o tempo que trabalhava e não ganhava nas férias. Né? Então, o ideal é quando um professor morria, era até ao fim do ano. Era até, eu estava sempre à espera que algum morresse E então, um dia fui à secretaria e tive sorte. O moço que estava lá, professor, hoje está com sorte. O quê? Morreu um professor. Então vou lá. Lá fui eu. A desgraça de um é a felicidade do outro, não é? Ele morreu no fim do primeiro mês de aula, ou seja, aquilo começa em outubro, setembro, outubro. Ele faleceu em meados de outubro e eu fui lá. Bom, o que aconteceu nesse ano foi bastante antes da ponte. Foi um episódio que me deixou assim muito confuso. E foi aí que tudo começou antes. Né? É que eu encontrei uma turma de jovens todos analfabetos, na primeira classe, na primeira série. Porque naquele tempo não havia classes de apoio, classes de recuperação, havia reprovação por ano. Eles não aprendiam a ler, reprovavam. Com 15 anos, 14 anos, eu estava na primeira classe. Eu comecei a trabalhar de uma maneira diferente. Já vão ver o quê. Acontece que começou-se a constar, a escola era de chão de terra, o quadro negro nem podia escrever com a umidade, não dava para escrever. Eu fiz aquilo que o Comênios sugere na Pampédia e na Didática Magna. Não leves a árvore para a escola, leva a escola para debaixo da árvore. E eu que era uma escola novista de carteirinha, lá fui levar as criançadas para debaixo, quando não chovia, não é? Então lá estava, fazia percurso na natureza, observação, aquela coisa. Já nessa época, sozinho, em sala de aula, saía. Então começaram a falar muito de mim, enfim. Mas um dia, atenção, eu saía de casa de manhã muito cedo, eu trabalhava da parte da tarde, saía de casa de madrugada para apanhar um ônibus, o ônibus levava 4 horas, 5 horas para chegar lá ao vilarejo, o vilarejo não tinha eletricidade, e eu, como não era rico, não é? Bem, nenhum professor é rico, eu levava a minha marmita e saía do ônibus, atravessava a mata, e era muito bucólico, eu parava no meio da mata, com os passarinhos à volta, tirava migalhinhas, comia aquilo, depois ia para a escola. Um dia, eu perdi o ônibus. Dos 180 dias de aula, um dia perdi o ônibus. Fiquei aflito. E fui para a carona, para a estrada.
passaram vários carros e de repente passa um que me diz, eu vou para Ferreira. Eu, Ferreira, era onde eu trabalhava. Cheguei a umas 10 horas da manhã. Fui para a escola, comecei a preparar o meu planejamento da aula, aquela coisa toda, os materiais. Chegou o meio-dia, não comi no meio da mata. Eu fui direto para a escola, não fui pelo meio da mata, só naquele dia. E eu fui almoçando, eu estava a estranhar, porque era 1 da tarde, começavam as aulas e nenhum aluno apareceu. De repente eu vejo um carro a parar junto da escola e vem um homem, saiu assim apressado, olhou para mim, o senhor é o professor Pacheco? Disse, venha comigo, venha comigo. Agarrou-me pelo braço, meteu-me no carro, foi a uma velocidade incrível, passou um portão, fechou o portão, entrou na casa, fechou a porta, fechou as janelas. Eu disse, olha, desculpa lá, eu não estou a entender nada, isto é uma loucura, o que é isto? E ele, você não sabe quem eu sou? Não, eu sou o padre da freguesia, o padre Abreu, lembro do nome. Eu disse, mas o que é que tem a ver o padre com... Você não sabe? Não. Você veio pelo meio do mato? Assim, não. Ele ajoelhou-se. Eu estou a vê-lo. Já foi há 44 anos. Obrigado, meu Deus, eu não estava a entender nada. Eu disse, ouça lá, ó seu padre Abreu, desculpe lá, o que é que se passa? E ele, com toda a calma, disse, olha, ontem, uma professora da escola de Gilde, que era a escola do lado, fez constar aqui na freguesia que você, para explicar como nascem os bebés, pôs 2 alunos nus a fazer sexo. Os pais foram para a mata com facas e machados para o matar. Eu tenho mesmo algum anjo protetor. Porque quando eu perdi o ônibus, eu ganhei a vida. Se eu tivesse ido pelo meio do mato, eles nem me davam tempo de explicar. Matavam-me. Qualquer pai que ouve uma coisa destas, e eles respeitavam a professora, essa que era uma professora muito velhinha lá na... Bom, eu não vos conto o resto, um dia vou escrever. Claro que eu tive a oportunidade de explicar aos pais. Fiquei lá nessa noite. Vocês imaginam archotes, que não havia energia elétrica. Era uma coisa... Eu estou a ver a cena, uma coisa indescritível. E eu tive a oportunidade de explicar aos pais, porque 2 alunos foram para a reunião da noite e testemunharam. Aí os pais queriam ir matar a professora. E eu disse, não, calma. Porquê? Era assim, não é? Foi nessa altura que eu compreendi uma dura realidade. A profissão de professor é um ato solitário, não é? O professor sozinho em sala de aula. Mas mais do que solitário, ele tem uma característica, é que o maior aliado de um professor é o outro professor. Mas o maior inimigo de um professor que faz diferente é o outro professor. E isto é uma mágoa que ainda hoje, infelizmente, eu mantenho, porque, imagino, não é? Poderia ter morrido naquele dia. Voltando à questão. Nada. Eu depois o resto, eu vou escrever um dia em ficção, porque ninguém acredita naquilo que aconteceu. Porque se eu vos disser que eu fui rodeado com pessoas com fuzil para me proteger, com pistolas, com facas, mas eu não imagino o que aquilo foi. Não imagino o que aquilo foi. Eu tenho muitas histórias dessas. Para além de histórias de suspensões, de ficar sem salário, etc, etc, etc. Então foi assim. Nessa turma, aconteceu um episódio que me transtornou. Eu perguntei àqueles jovens, alguém sabe ler? E eles olharam uns para os outros, e disseram, vá lá. E um deles disse, quando alguém precisa de falar, eu paro. E houve uma colega nossa que precisou de falar. Sempre que alguém fala, eu paro de falar. E peço desculpa à pessoa que falou. O professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Fechar parênteses. É uma questão de autodisciplina. Voltando, onde é que eu estava? O mais velho, já tinha 16 anos, estava lá para ver quem era o novo professor. Eu perguntei, então, olha, professora, eu estou aqui há 8 anos, nunca saí da primeira classe. Mas porquê? Olha, a professora chega e ela tenta ensinar. Eu disse, e como é que ela ensina?
Ela ensina o A, E, I, O, U, e o Papa é Pipopu, e o Tata é Titotu, a gente faz carreirinhas de A, Zé, o Papapá. Ela manda juntar, a gente junta, a pata, o peta, o pito, o poto, o pupu, do papá, do pipi, do popô. Eu fiquei a olhar para aqueles jovens, levei cá dentro um encontrão, vocês nem imaginam, naquele momento eu fiquei, parece que tinha saído dali. Eu tinha andado meia dúzia de anos a ensinar pelo A e ao U, pelo Papa e Pipopu, o Tata e Titotu, eu levava a coisa direitinha. Agora reparei, se eu continuasse a ensiná-los pelo A e ao U, Papa e Pipopu, Tata e Titotu, método fónico, eles iriam aprender a ler? Então, amigos, eu não poderia ensinar desse modo, porque se o fizesse, eu não era ético. Eu vou repetir. Seria antiético, porque tinha consciência de que daquela maneira não ensinaria e iria ensiná-los daquela maneira. Então eu me proibi de ir para o A e ao U, para pipi, papu, mas eu não sabia fazer mais nada. Só sabia aquilo. É o isomorfismo na formação, não é? O conceito do isomorfismo. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Eu aprendi pelo método analítico sintético ou fónico, eu ensinava pelo método fónico. Nunca me passou pela cabeça que o analfabetismo se ficasse a dever a isso. E não só, é que eu ensinava todos ao mesmo tempo, não respeitando o ritmo de cada um. Eu ensinava todos da mesma maneira, não respeitando os estilos de inteligência de cada um. Eu ensinava todos como se ninguém soubesse nada, porque não sabia qual o repertório linguístico de cada um. Pois eu vinha descobrir que eu tinha alunos naquela sala, e mais tarde, com alunos de 5, 6 anos, que tinham um repertório linguístico de 300 a 400 palavras. Antes de ir para a escola, já sabiam ler. Big Brother, McDonald's, Coca-Cola, até em japonês, Toyota. Eles sabiam ler tudo. Eles sabiam ler. Eles sabiam ler. Eu ensinei a ler, depois desta aventura, porque isto foi antes da ponte e me levou, quando eu fui para a ponte, já ia como especialista em alfabetização. Eu hoje sei ensinar de 25 metodologias diferentes. Fónico, esse sei, a fundamentação. Depois todos os métodos silábicos, todos. Desde as 28 palavras, das palavras geradoras, do tijolô, do tijalé, do Paulo Freire. Depois os fonomímicos, fonossintéticos, o Jean Curie, o Chantal Desmailly, o Maisonneuve, todos de base global. O global de palavras, o global de contos, o global de frases, o método natural de leitura, e por aí vai. 25. E agora estou a estudar, na consciência fonológica, os pós-construtivistas, que eles inventaram outra forma. Ou seja, eu vou saber, daqui por uns meses, 26 maneiras de ensinar a ler. Porque todas as crianças, eu tenho pesquisa feita sobre isso, elas aprendem por duas vias. Quase sempre começam por base global, mas vão ao silábico para chegarem ao alfabeto. E, portanto, é esta a tendência. Apenas 2% das crianças, da pesquisa que eu produzi durante 29 anos, 2% aprendem pelo método fónico. Então já estão a perceber o que se passa no Brasil. A criancinha chega, juntam-lhe mais umas 20, numa sala, com uma professora sozinha, que ela é a menos responsável. Uma professora sozinha, que vai ensinar todos ao mesmo tempo, desrespeitando o ritmo, prescindindo do capital que elas têm, das palavras que elas leem e tudo mais. A criança lê Coca-Cola, mas a professora diz, não é Coca-Cola, é Caça-se-Cocu e Lava de Lalu. Estão o quê? Estão a ler. Que Deus lhes perdoe. Bom, 34 milhões de analfabetos. Tão simples. Então, na ponte, quando eu lá cheguei, eu ia muito desanimado, porque, apesar de já estar a estudar para alfabetizador, ainda não estava muito bem. Eu tive que fazer estudos na área da psicologia, à minha custa. Psicologia da cognição, para saber como é que a criança hierarquiza conceitos. Quando a criança vê, por exemplo, uma vaca, ela escuta a onomatopeia mu, e chama-lhe mu, e aponta. Quando passa um carro, depois dessa ocorrência, ela vê o carro, aponta e diz mu. Ela generaliza, porque a vaca
é um objeto longitudinal com 4 pontos de contacto com a Terra e emite um som. É o mu. O carro é um objeto longitudinal com 4 pontos de contacto com a Terra. Só quando o carro faz popó, ela subdivide e em mu e popó e por aí vai. E por aí vai. Eu estou a dar exemplos muito rudimentares. Fiz psicologia da linguagem, psicologia dos processos cognitivos, fiz psicologia social, fiz 12 cadeiras de psicologia. Depois fui aprender a fazer levantamento de repertório linguístico. Depois fui estudar, a partir dos hemisférios de Broca, tudo o que é a lateralidade predominante. Depois fui estudar, encontrei tantos canhotos que vocês nem imaginam. Eles estão aí. Eu sou canhoto, mas escrevo com a direita, porque esta é sinistra. E me batiam na mão para não escrever. Mas tudo o que eu faço ao varrer é com a mão esquerda que dirige. A sachar é a mão esquerda que dirige. Para abrir as chaves, a torneira é sempre com a esquerda. Então, ao fazer a identificação da lateralidade predominante é extraordinário. Como a gente descobre e respeita a lateralidade. Porque quando eu vou para um determinado lugar onde tem os espaldares para pôr o braço, estão todos do lado direito. É raro haver algum do lado esquerdo. Então comecei a pôr muitas questões na cabecinha. E na ponte, agora para terminar, porque vamos ver como começou. Eu cheguei, eu ia muito desanimado já, porque tinha passado por situações limite. E eu não vos vou contar essas histórias, vós ficarias muito impressionados, acho que terias pesadelos durante a noite. Porque aquilo que eu contei de quase morrer é soft. Tenho ocorrências que são muito piores. Muito piores. Essa eu tive sorte, enfim. Mas as outras deixaram marcas. Ao ponto de eu muitas vezes chorar de indignação. Né? Eu lembro que o meu filho ao colo, chorando, e ele, papai, o que tem e tal? Bom, adiante. A história da ponte é uma história de grande resiliência, sacrifício e sofrimento. Então vamos lá. Chego à ponte, com pouca vontade de continuar, e no primeiro dia aconteceu algo que me levou a pedir demissão. Era uma sexta-feira. Eu fui para casa, preenchi o pedido de demissão e no sábado eu ia para lá, para a reunião. Era uma reunião de conselho escolar. Havia reunião de conselho escolar todos os sábados. Eram reuniões muito engraçadas, porque como não havia nada em comum, cada um estava na sua sala, não havia que discutir. Então, uma professora falava sobre a missa, sobre o casamento do filho, levava as fotografias, toda a gente via. Era um instante de convívio, era bonito. Outra falava sobre a novela das 8, mas eu como não via a novela das 8, nem tinha comunhão, e outras levavam as viagens, outras iam vender ouro e prata, não sei o quê. Eu via aquela coisa. Eu, como não vendia prata nem ouro, nem via a novela das 8, né? Eu levava um jornalito, isto já com 7 anos ou 8 de profissão. Eu, ao sábado, levava o jornal debaixo do braço e eu lendo o jornal. No final da manhã, eu inventava uma ata, toda a gente assinava, íamos embora e estava feita a reunião. Bom, mas aquele sábado, eu não iria levar jornal. Eu levava o meu pedido de demissão e acabou. Chegava lá, entregava e ia embora. Eu sou engenheiro, ganharia muito mais dinheiro como engenheiro. Ok, eu lembro-me da cena. Eu entro, eu não conhecia as pessoas. Era o primeiro dia e não havia reuniões antes. Era o primeiro dia. A gente tomava posse na secretaria e ia. Eu entrei e vi, identifiquei quem era a diretora. Tinha ela ali, tinha uns puxa-sacos à volta e, portanto, aquela é a diretora. Eu ia para lá. Aquilo foi muito rápido. Eu tirei o pedido de demissão, foi fração de segundo. Mas o meu olho esquerdo me salvou. Aliás, eu sou estrábico, como vê, que eu estou a olhar para ali e eu vejo tudo o que se passa acolá. Então, eu, de repente, se me perguntarem porque é que eu quis ficar estrábico, eu explicarei. Se me perguntarem, ok? Então, vá lá. Eu olhei, este olho olhou para ali e viu uma coisa que eu nunca tinha visto. 2 professoras a ler um livro. Eu nunca tinha visto uma professora a ler um livro. Eu sei que aqui toda a gente lê, mas lá não. Lá naquele tempo, 42 anos já. Foi há 42 anos. De repente, eu parei, olhei, eu não queria acreditar. Aí meti o pedido de demissão ao bolso e fui direitinho com elas. Eu perguntei, colegas, porquê é que estão a ler um livro? Eu lembro do livro.
Técnicas Freinet da Escola Moderna, segunda edição da Unesco. Eu estou a ver o livro. Eu disse, colegas, porquê é que estão a ler o livro? E diz uma delas, olha, o colega é novo, não é? Tenho 25 anos. Quantos anos de profissão? Leva com uns 7 ou 8. Mas olha, eu tenho 65 anos. Tenho 40 anos de serviço. 40 e tal. E todos os anos eu faço a mesma pergunta. Porquê é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? E a outra diz, olha, eu tenho 67, daqui por 3 anos vou para a aposentadoria e faço a mesma pergunta. Tenho 46 anos de profissão, porquê é que eu dou aula tão bem dada e eles não aprendem? A gente está aqui a ver se descobre. Eu disse, colegas, então deixa-me sentar também. Começou aí. Foi lindo. Nesse dia nós descobrimos a resposta. Se nós damos aula e eles não aprendem porque nós damos aula. Pronto. E aí ficamos. É verdade, não é? Só que o que nós sabíamos era dar aula. Tínhamos o que toda a gente tem, competência de dar aula, e grande competência, nós somos treinados nisso. Tínhamos uma intuição de que haveria outra coisa qualquer, mas não sabíamos o que era. E amávamos os nossos alunos, como todos os professores amam os seus alunos. A profissão de professor é uma profissão amorosa. Só isso justifica que se ganhe tão pouco e se continua a trabalhar na profissão. É por amor, lógico. Ok, então, o que nós fizemos? Juntamos os 3 e propusemos à direção da escola pegar nos alunos que ninguém queria. As turmas do lixo. Eram alunos barra pesada. Uma das professoras que tinha tido essas turmas no ano anterior foi para o hospital com a cabeça partida e o braço partido. Eles davam mesmo. Enfim. Aí nós fomos, só que havia um problema. Desde o início nós tivemos uma intuição muito forte de que não poderíamos estar sozinhos na sala de aula. Sozinho. O professor é objeto de humilhação, de xingamento, não pode reagir, porque estão tantos, não é? Eles eram todos grandes, não é? Aí decidimos estar juntos. Porém, as salas eram contíguas e nós pedimos à secretaria para trabalharmos juntos, abrir umas passagens entre as salas. A secretaria respondeu, por escrito, tudo, nem pensar, proibidos. Aí nós falámos com a comunidade. Outra intuição, nós não poderíamos estar sozinhos. Os pais vieram. Depois, se quiserem saber como é que foi que os pais vieram, eu explicarei. Se não perguntarem, vão ficar sem saber. Já temos 2 pendências. A pendência do estrabismo e a dependência dos pais. Então, os pais vieram e nós pusemos o problema. Olha, nós queremos trabalhar juntos. A secretaria não deixa abrir uma passagem entre as salas e diz um pai, professor Zé, então faça o seguinte, na sexta-feira, isto foi uma quarta, você vai se esquecer da chave da escola lá na porta, deixe connosco. E não é que eu me esqueci? Na segunda-feira, quando voltamos, era um monte de entulho cá fora. E as paredes, não era uma passagem, rebentaram com tudo. Aí, e estava a chave na porta. Aí, eu mandei um ofício para a secretaria. Olha, alguém entrou durante o fim de semana e rebentou com as paredes. Peço providências. Bom, tem tanta história dessa natureza, vocês não imaginam o que era a criatividade da comunidade. Ok, então começou assim. Aí nós decidimos fazer uma coisa muito simples. Como nós já tínhamos entendido que não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinagem, essa foi a primeira descoberta, nós fomos à procura da teoria. Deveria haver qualquer coisa, mas como éramos responsáveis, e como criança não é cobaia de laboratório e merece respeito. Mesmo sabendo que numa aula não se ensina nada, eu vou repetir, numa aula nada se aprende. Esta também é para perguntarem depois se é verdade. Então, quando eu vou para os congressos, dizem, professor José Pacheco, não diga aquelas coisas horrorosas que você diz, fica tudo zangado consigo. Eu zangado? Porquê? Eu sou um colega, só que eu não sou hipócrita. Nem digo aquilo que as pessoas querem ouvir, digo aquilo que eu penso e que eu sinto e que eu faço. E cada um entende o que quiser. Bom, então, como nós éramos responsáveis e criança não é cobaia, fazíamos assim. 24 horas
de aula por semana e 1 hora à quarta-feira diferente. Vejam bem, eram 25 horas letivas numa semana, dávamos 24 de aula, mesmo sabendo que não estávamos a fazer nada, mas era aquilo que a gente sabia e cumpria, e 1 hora diferente. Era extraordinário. Quando acabámos aquela hora, tudo em nós se transformava e as crianças também. Então foi assim. Fomos descobrindo grandes amigos que já tinham morrido. A primeira que nós descobrimos foi Jean Monnier, do ensino personalizado. A seguir, Dautrin, do ensino programado ou individualizado. Depois, Célestin Freinet, que eu tinha lido em francês. Então adotámos aquela treta toda, a classe cooperativa, os ficheiros autocorretivos, a assembleia, a correspondência escolar, o jornal escolar, metemos tudo lá, tudo. Depois fomos descobrir Maria Montessori. E lá vieram as barrinhas Montessori, e lá veio a roda, e lá veio tudo. A gente meteu tudo lá. Depois veio Steiner, Waldorf, a tradição. Pegámos em tudo o que é Waldorf, a euritmia, praticávamos o culto da natureza, a arte. A arte era o centro. Depois descobrimos Dewey, John Dewey, pedagogia de projeto. Depois Kilpatrick, Plano Puebla, Cousinet, Passeron, Ferrière, Decroly. A gente apanhou aquilo tudo. Depois apanhou a pedagogia por objetivos. Depois as taxonomias de Krachtl, de Bloom, tal. Depois as técnicas de gestão. Depois tudo, até chegar às novas tecnologias. Foi a primeira escola em Portugal a usar novas tecnologias. Uns Amstrad, que a gente tinha que fazer 3 dedos, para depois, eram várias funções, para depois carregar. Era lindo aquilo. A linguagem logo, aprendemos aquilo tudo. Fomos os primeiros a fazer PowerPoint, isto na década de 1980. É isso. Porém, e agora é que vem o problema, porém, nos interrogávamos ao fim de 20 anos de ponte. Porquê é que nós fizemos isto tudo? Pegamos em tudo o que era escola novismo, trouxemos, Montessori, Passeron, ainda continua a haver alunos que não aprendem. Ainda havia alunos que não aprendiam. Foi aí que nós descobrimos tudo o que nos levou a ser a primeira escola no mundo a operar a ruptura com o paradigma tradicional, com êxito total, na escola da rede pública. A escola da ponte é pública. Então o que fizemos foi muito simples. Entregámos a escola à comunidade. Quem dirige a escola são os pais. Acabamos com o diretor, com o coordenador, com tudo isso. E se eu vos disser que a partir daí se aprendia na praça, na rua, na igreja, na empresa, na internet, começou a aparecer, e todos aprendem tudo. E muito mais depressa, muito mais rapidamente do que antes. Com toda a parafernália da escola nova, com os computadores. A gente meteu, fazia uma hortazinha biológica, meteu meditação, meteu yoga, não vale nada. Tudo isso faz falta, mas não no velho modelo. O modelo da Revolução Industrial é um modelo excludente. Admite que há peças defeituosas e o problema é da peça, ou da família, ou da sociedade, ou do rei que uma parte. Não é. O problema é da escola. A origem do insucesso é socio-institucional. Quem disse isto? Bourdieu, Passeron, Althusser, Giroud e por aí vai. Toda aquela gente da sociologia da educação nos explica isso. Meus amigos, não vale a pena tentar pôr vinho novo em odres velhos. É preciso criar uma nova construção social de aprendizagem. Porque aquela que foi concebida na Prússia militar, na França dos conventos e da Revolução Industrial inglesa, essa escola que ainda está aí, a semear ignorância, analfabetismo, violência, corrupção, essa escola correspondeu a necessidades sociais do século XIX. Tem fundamentação filosófica no século XVII, quando um senhor chamado Comênios diz que é possível ensinar todos como se fosse um só. Não é. Novas construções sociais de aprendizagem. E não essas falsas alternativas que estão por aí. Eu prefiro um professor tradicional do que o pseudo-inovador alternativo. Eu tenho medo dos alternativos. Tenho medo. Então, meus amigos,
A ponte começou assim, mas foi há 40 e tal anos. Mais recentemente, houve várias escolas brasileiras onde eu pude ajudar a mudar. E agora, está em primeira mão ou primeira boca, posso dar a novidade, Cláudia? Ou queres tu dar a novidade? Não? Ok. Eu estou velho, como já vêem. Ou melhor, estou idoso. AG, como dizia o francês. Com uma vontade muito grande de parar. Mas é uma paixão muito grande. É um vício. É um vício. E como eu sou um aprendiz de brasilidade, eu queria perguntar como é que vamos apresentar o velhinho. Zé Pacheco, ou o professor Zé, aprendiz do Brasil. Eu descobri que faltaria um último fôlego e que eu tinha tudo para o fazer. Eu passei pelo projeto Âncora, estive lá 3 anos e meio e hoje o projeto Âncora é considerada uma das 10 escolas de vanguarda no mundo. No mundo. Eu fui com a Cláudia apresentá-lo em Roma. Imaginai, um português ir à Europa apresentar um projeto brasileiro. Porquê? Porque o brasileiro não tem autoestima e pensa que tudo vem de fora, a síndrome do vira-lata. Tudo que vem do norte é que é bom. Não é nada. Finlândia é uma bosta, não serve para nada aquilo. Estados Unidos, essa porra que vem dos Estados Unidos não serve para nada, aula invertida, aquilo é tudo requentado. Atenção, só há uma exceção. Os jesuítas da Catalunha. Os jesuítas são a maior empresa particular de educação na Espanha. E na Catalunha, os jesuítas, nos seus colégios, acabaram com a aula, com a turma, com a série, com a prova, com tudo. Vão ver o programa Horizon, está na internet. Está lá a avaliação de 2 anos. É extraordinário, toda a gente aprende. Toda a gente aprende. Então, amigos, tudo começou assim e em fevereiro ou março do próximo ano vai ter início a primeira comunidade de aprendizagem do mundo, no Brasil. Com toda a fundamentação na produção científica no campo das ciências da educação brasileira. Eu vou dar alguns exemplos. Eu falei há pouco que a escola nova não serve, mas serve. A gente pode não concordar com a Montessori, mas é bom que se coloque a Montessori e todo o seu contributo. Pode-se não concordar com Freinet, mas tem que se colocar tudo o que Freinet deu. E também os Piagets, os Vygotsky, essa gente toda. Porém, a fundamentação da comunidade de aprendizagem do Paranoá Park, 13.000 famílias do Minha Casa Minha Vida, sem edifício de escola. Que maravilha! Sem edifício de escola. Vamos aprender na comunidade. Depois, se quiserem, explico como é que é. Então, Escola Nova Brasileira. Lourenço Filho, Helena Antipov, Nise da Silveira, no campo da psiquiatria, Anísio Teixeira, incontornável, Darcy Ribeiro, Fernando Azevedo. Se quiserem, os contemporâneos que faleceram, Milton Santos, Florestan Fernandes, Agostinho da Silva, e por aí vai. Reparai bem que eu estou a falar de autores brasileiros, não falei nenhum estrangeiro. Gringo não tem lugar. Eu só vou tendo porque me aceitam e porque estou a ficar brasileiro. Só não falo brasileiro porque não consigo, enfim. Então, é que nós aprendemos o ritmo da fala no útero materno, por volta dos 7 meses. Eu estava no útero lá em Portugal e, portanto, aprendi a falar o ritmo de Portugal. E português também leva mais tempo, não é? Ok. Então, pronto. Eu já começo a exorcizar. Eu não saio daqui nem morto. É aqui que eu aprendo. Agora vamos falar de experimentos. Os primeiros experimentos de comunidade de aprendizagem não foram aqueles que a tese de doutoramento da UFSCar diz. Não foram. Foi em Leeds, na Inglaterra, e na Catalunha. Mentira. Eu conheço muito bem.
os da Catalunha, os da Inglaterra. Muito bem. Andei por lá. Aquilo não é comunidade nenhuma. Aquilo é uma escola onde os pais vão fazer uma tertúlia, onde fazem umas reuniões, onde vão participar de um projetinho, mas continua a haver escola com alambrado, cerca elétrica, câmara de vigilância a defender-se da comunidade. A defender-se da comunidade. Onde é que está a comunidade? Bem, meu Deus. Bom, então nós tivemos no Brasil as primeiras experiências de comunidade. A primeira em 1905. 5! Ouviram bem? 112 anos já passaram. No Bom Retiro de São Paulo, por um senhor chamado Alessandro Serchai, que criou uma comunidade. A segunda comunidade, Sacramento, Minas Gerais, Eurípides Barçanufo. Quem for espírita, sabem a quem eu estou a referir-me. Eurípides Barçanufo criou um colégio, onde deu emprego, pela primeira vez no Brasil, a um professor negro. Foi muito criticado por isso. O abolicionismo tinha sido muito recente. A primeira vez que uma mulher foi professora remunerada foi nesse colégio. A primeira vez que deixou de haver aula, turma, série, prova e tudo mais. A primeira vez que moços e moças estavam juntos. E ele teve problemas imensos por causa disso. Porque essa junção dos géneros só aconteceu no final do mandato do Capanema, já no princípio da década de 40. Ele, em 1907, ouviram bem? Há 110 anos. Mas o Brasil não fala disso. Só fala dos estrangeiros. Depois, se quisermos, temos os colégios vocacionais da Maria Nilde de Masquelane, depois temos tanta coisa aí que são potenciais comunidades, só que não conseguiram vingar por uma razão simples. Anísia Silveira criou o engenho de dentro da comunidade, não foi? O Vargas mandou aprender. O Anísio tentou com a Escola Parque criar algo que nem sequer fosse necessário transporte escolar. O que lhe fizeram? Mataram-no. Assassinaram-no. Darcy quis fazer os CIEPs, que era o embrião exilado. Freire? Pois é, Freire. Porque há uma realidade evidente. Tem razão a Escola Nova quando diz que não pode estar centrado no professor. Não pode. Tem de estar centrado no aluno? Errado. O centro é a relação. O centro é a relação. Aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo. Saravá, Paulo, estás aí. Então cá vai. Baixou. Aprende-se quando se cria vínculo. Vínculo afetivo, emocional, ético, estético, espiritual. Numa aula é impossível. Vínculo afetivo. Quem teve um professor de quem não gostou, não aprendeu nada nessa disciplina. Vínculo. A afetividade não é neutra. Quando uma professora me diz, olha, os meus alunos, eu gosto de todos, eu digo, és mentirosa. Há uns que gostam, outros que não gostam, tenho que te aturar. Vínculo, ok? E depois, sabem perfeitamente quais são os princípios gerais da aprendizagem. Pois vai. Vou terminar, que já vai longo, convidando depois, se quiserem, lá para meados do próximo ano, talvez já dá para ver alguma coisa, Paranoá, vão ouvir falar muito disso. Porque tudo o que há de novo na educação é no Brasil que está a germinar. E o Agostinho da Silva, que esteve 25 anos no Brasil, quando teve de voltar para Portugal, porque quando invadiram a Universidade de Brasília, ele ia ser preso, ele foi embora, ele deixou um escrito. E nesse escrito ele dizia, Portugal desembarcou na África, Portugal desembarcou na Ásia, Portugal desembarcou na América. Só falta a Portugal desembarcar em Portugal. E isso vai acontecer numa nova Idade Média, num novo Renascimento, sem escravatura. Vai acontecer com a educação que está a nascer no Sul. É profeta. É profeta. Ele escreveu isto há 60 anos. Está a acontecer agora. Então os brasileiros só têm que estar felizes com isso. E eu estou, porque estou a aprender. Então, no próximo ano, se quiserem visitar a comunidade de aprendizagem de Paranoá, vão ver o que é uma nova construção social de aprendizagem, onde todos aprendem
onde se desenvolve um currículo de tripla dimensão, se quiserem falaremos disso, e não dessa base nacional curricular que é um disparate, uma besteirada, uma porcaria de um documento que eu nem quero... Bom, mas se quiserem falaremos. Eu vi há bocadinho no caminho para cá, vi que tiraram da internet a minha intervenção na audiência pública da base nacional. Tiraram, porque era contrária, não é? Adiante. Amigos, perguntas? Isso, você disse o apoio dos pais, e isso é um desafio aqui em todas as escolas, né? A participação. E você passou a dica, né? Depois me pergunta, então eu fico curioso porque realmente é um ponto a se destacar. O senhor pode explicar para a gente como que isso aconteceu? Com certeza. Foi há 41 anos atrás. Mas agora vou falar de há 2 anos atrás e depois vou aos 41 anos atrás. O primeiro pai, o primeiro que eu encontrei, há 2 anos atrás, ou há 3, mais ou menos isso. Eu fui a Portugal. Eu vou a Portugal, tenho lá os netos, os filhos. Ele disse, Zé, tenho que falar contigo. A nossa conversa de há 40 anos tem um desfecho agora. Eu estou quase a morrer, estou com quase 90 anos, qualquer dia morro, e eu tenho um problema de consciência, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu disse, fulano, mas confessar, eu não sou padre. Não, é uma confissão entre amigos. Eu, então vá lá. E ele começou, olha, Zé, olha, Zé, lembras-te quando tu vieste cá para a nossa vila, que tu ias para a varanda da tua casa, estender a roupa, as fraldas dos teus filhos e tal? Lembram? Com um avental, tu não ouvias lá na rua, viado, para com essa porcaria. Ouvia. Mas porquê é que dizes isso? É que eu confesso que eu era um dos que te chamava viado. Onde é que já se tinha visto um homem a estender roupa com um avental? Tu nos perturbavas, Zé. Nós ficávamos muito perturbados. Um homem é um homem, Zé. Está bom. Lembras-te quando tu ias na rua com a tua companheira, abraçado, dando-lhe beijos, não ouvias, boiola, tira a mão da moça e tal? Não ouvia. Eu tenho que confessar que eu era um dos que te chamava boiola. Sabes porquê? Porque quando a gente ia à missa, na calçada, os homens iam na frente e as mulheres atrás. Não era como tu fazias. Eu disse, fulano, mas porquê é que estás a falar disso tudo? Ele deu um sorriso malandro e disse, é que agora quando eu vou com a minha velhinha à missa, vou agarrada e ela dou-lhe tantos beijos, não tenho vergonha nenhuma que me chamem boiola que eu não me importo. O que aconteceu em 40 anos? Uma profunda transformação cultural naquela cidade. Eu fui prefeito dessa cidade, mas isso é outra história, ninguém vai perguntar nada. Adiante. É porque a escola é produtora de conhecimento e de cultura. Não é? Tão simples. E ali houve e um dia vou escrever as lutas que houve ali, ao ponto de dispararem tiros contra a minha casa, de fazerem terrorismo verbal por telefone, de mandarem ciganos para me matar na rua, e depois vai. Ou então ir à escola, destruir tudo o que era a horta que nós tínhamos para dar de comer às crianças, matar os animais do hospital, escrever com sangue, morte aos professores na parede da escola. Pensam o quê? Até que, há 41 anos, um dia eu perguntei, onde é que estão os pais? E a diretora disse, deixe-os lá em casa. Eles quando vêm para cá é só para complicarem. Olha, até batem nos professores. Sim, pois. Mas onde é que eles estão? Se eles vão à missa, à igreja, porquê é que não vêm à escola? Se eles vão ao campo de futebol, porquê é que não vêm? Porquê é que eles... Se eles vão ao botequim, porquê é que eles não vêm para a escola? E a diretora, então vá ao botequim, se quiser saber. Eu, pois, mereço. Eu fui ao botequim. Cheguei ao botequim, sentei-me, mandei vir um cafezinho e tal. Aí, pus-me com o meu olho direito a olhar para as pessoas e com o esquerdo, novamente, a olhar para a porta. Aí vejo
O Sérgio, que agora é pai, olhar e vem o pai dele atrás. E eu, feito assim, quem não estava a perceber, tal, pôs uma mão no ombro, eu assim com ar de quem não tinha visto, diga, o senhor é mesmo professor? Sim, eu sou. Aqui no Botequim? Por que não? Nunca tinha visto. Olha, mas aqui não é lugar para um professor. Venha comigo. Levou-me para casa. Uma casa de chão de terra, muito humilde. Trouxe 2 banquinhos, eu sentei-me num, pensei que ele se fosse sentar no outro. Não, ele foi outra vez lá dentro, traz mais um banquinho, uma garrafa de vinho tinto debaixo do braço e 2 copos. E pousou no meio, no banco. Abriu a garrafa e encheu os copos. Eu entrei em pânico, porque eu não bebia vinho naquela época. Eu não sabia que era bom. Hoje, não. Um Dom Laurindo Reserva 2006, de Bento Gonçalves, é uma coisa extraordinária, não é? Enfim, um Saltão Classique 2008, não está nada, enfim, é uma coisa boa. Mas naquela altura só bebia chazinho, suquinho, cafezinho, e eu comecei a falar, e ele não falava. Ele não falava, assim, olhar para mim. Aí mais tarde eu percebi, tinha um dístico, num botequim tinha um dístico, dizia assim, quem não bebe não é de confiança. Eu não bebia, ele não falava. Até que eu disse, bom, seja o que Deus quiser. Peguei no copo, ele olhava para mim, aí vai. Aí ele enche outra vez. Eu bebi o segundo, o terceiro, ao fim de 4 ou 5 eu ouvia a minha voz assim. A gente falou, e sei lá o que é que eu falei, não me lembro, nem me lembro como é que eu cheguei a casa. No dia seguinte, eu estava lá na sala, com os alunos, né? E foi quando nós começámos exatamente a precisar de abrir as paredes. E eu vejo aparecer o Armindo, o Egas e o Barros. 2 já faleceram, um deles ainda está vivo, com um sacho, uma enxada, com... Diga lá, professor, quer que ponham uns vidros na janela, quer que a gente faça uma coisa assim? Não quero que façam nada. Eu quero que vós façais uma associação de pais e vão à prefeitura exigir condições para os vossos filhos. Vocês imaginam que é uma escola que não tem vidros nas janelas e onde faz 5 a 10 abaixo de 0? Eu tremia, não conseguia escrever e as crianças tremendo dentro da sala. Imagina uma escola que não tem banheiro e que eles vão ao mato urinar e defecar. Era isso a escola da Ponte naquele lugar. Aí os pais envolveram-se, foi a primeira associação de pais depois da Revolução. Hoje são os pais que dirigem a Ponte. São eles. A única escola pública no mundo com um contrato de autonomia. É a melhor escola do país. Tem os melhores alunos no vestibular, na ENEM. São os melhores das provas. São a mais barata. Os pais é que dirigem. Temos conselhos, não há diretor. Quando eu fui eleito diretor, eu fui o diretor mais breve da história da educação. Porque quando eu fui eleito diretor, os pais já estavam a pegar na gestão. E eu peguei num papel e escrevi. No exercício das funções, primeiro fui tomar posse, é evidente. No exercício das funções que me foram confiadas e do poder que me foi conferido, determino 2 pontos. A partir deste momento e data, todos somos professores. Não, todos somos diretores. Mandei assinar e acabou. Vinha, está lá fora o pai de não sei quem. Quem é professora? Bate com ela. Olha, é preciso pôr um vídeo. Bate com alguém. Eu sou tanto quanto tu. Todos éramos diretores, todos. E um dia, a Emília Cipriano, não é? Tu assististe? A Emília Cipriano, uma grande amiga, uma grande palestrante, ela estava num lugar a falar sobre a visita à ponte. E ela disse exatamente isto. Em 1991, 92, que ela foi lá, cheguei lá, à ponte, e perguntei, onde é que está o diretor? E eles deram um sorriso e disseram, onde é que havia de estar? Está com as crianças. Perceberam? Só que eu era oficialmente diretor, já não era diretor internamente. Vamos lá. Com tantas adversidades, eu quero lhe conhecer um pouquinho mais, saber o que te move, o que te faz acordar todos os dias. É, uma boa pergunta. Por vezes fazem uma pergunta ao contrário, por que é que eu fui para a educação? Não é? Eu respondo, quando se vai para a educação, ou se vai por amor ou por vingança. Eu fui por vingança e fiquei por amor. Porque eu nasci numa favela.
Eu sou o único sobrevivente de uma geração. Todos os meus companheiros morreram de faca, fome, sífilis, tuberculose, tortura na polícia política, na guerra de África ou no suicídio. Sou o único. E quando fui para a escola, porque era filho do António Vassoureiro, pobre, fui maltratado, como toda a gente. Era um professor cínico e violento. Entrava na sala, tu e tu. A gente ia lá na frente, já sabia para o que era. Pau, pam, tal. Agora já está. Já podem fazer besteira que eu vou embora. Pegava no jornal e a gente ficava ali a tremer, a fazer exercícios do quadro e tal, enfim. Então fui vingando-me, mas fiquei por amor. Educação é um ato de amor. Porque aqui no Brasil, eu caí exatamente nos lugares onde ninguém quer ficar. Mas também já estive numa escola de classe A. Filhos de empresários, banqueiros e tal. As crianças e os jovens são todos bonitos, independentemente da origem, não é? Mas passei sempre por lugares assim, ou seja, fui-me vingando, constituindo comunidades. É isso que me faz levantar da caminha e também aquela mocinha que está ali. Enfim, então, o que me faz levantar da cama são os brasileiros que eu conheço. E possivelmente muitos de vós, quem dera que se fossem todos, que percebem que têm mesmo de mudar para que o direito à educação aconteça. Está na lei da Federação, está na Constituição, artigo 205. Todos têm direito à educação, todos. Então sempre aconteceu isso, de eu encontrar... Vou dar só um exemplo dos encontros. O personagem chama-se Nelson e tem 10 anos. E na ponte, a ponte acolhia toda a gente que os outros jogavam fora. Aluno com síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo, vai para a ponte. Naquele tempo não tinham ainda inventado a Ritalina nem os THDs, não, também ia para lá tudo. Aluno que matava professor noutra escola, ia para a ponte, aluno que, enfim, não aprendia. E os maiores desgraçados da vida, não é? A classe F ia para a ponte. Só um episódio para perceberem porque é que eu continuo. Um dia vi o Nelson subir a ladeira da ponte com manchas de sangue na camiseta. Disse, Nelson, era meio da manhã. Nelson, o que aconteceu? Olha, professor, desta noite, lá no meu barraco, não conseguimos dormir, sabes? A gente não tem dinheiro para pagar a eletricidade, nem dinheiro para o petróleo da máquina. A minha mãe está desempregada, o meu pai fugiu, e a gente passou a noite toda sem dormir, porque a minha irmãzinha, que tem 3 meses, ela gritou a noite toda. E então, só quando veio o sol, é que a minha mãe foi ver o que se passava. E então, sabes, professor, foram os ratos, comeram uma orelha da minha irmã. Estava tudo cheio de sangue, eu estive a ajudar a minha mãe a limpar o sangue, e ela foi para o hospital e eu vim para a escola. Eu disse, oh Nelson, e depois de passar por uma coisa dessas, como é que tu tens vontade de vir para a escola? Ele deu um sorriso e disse, sabes, professor, é que eu vos conheço muito bem. E quando venho para cá, para a escola, pelo caminho, eu sinto cá dentro uma coisa, olha, como é que é de dizer? Olha, parece mesmo alegria, sabes? Parece mesmo alegria. E agora, outro exemplo. Brasil. Entro numa escola. Professor Zé, venha no instante. Hoje o Maicon chegou pior do que nos outros dias. Alguma coisa aconteceu que está a bater em toda a gente. Vou a correr, agarro o Maicon, ele começa a bater-me com os cotovelos, eu fui-me desviando, mandou-me uma cabeçada, os óculos saltaram, tiraram. Bom, aí chamou-me nomes para cima do boiola, nomes que eu nem conhecia. Virei para mim, ele tentou cuspir-me, olhei para ele, sentei-o no chão, fiz sinal a toda a gente para sair dali. Aí ele pôs os olhos no chão, desligou, de vez em quando tentava fugir, eu não deixei, eu vou conversar com ele. Um parênteses, para dizer quem é o Nelson, podem multiplicar por uma centena para perceber, Maicon, para perceberem quem eram os alunos daquela escola. E aconteceu isto com o Maicon. Aos 5 anos,
estava no barraco da favela, chegou um carro da polícia, 2 policiais com um fuzil, a mãe pegou no revólver 38 e defrontou a polícia. Foi crivada de balas, caiu em cima dele, morreu em cima dele, agonizou, e ele foi ferido no ombro. Foi para o hospital, esteve uns dias no hospital, curou, e uma vizinha acolheu na sua casa. O companheiro da vizinha chegou bêbado, pegou na cabeça do Maicon e bateu várias vezes contra uma parede de tijolo, e o Maicon esteve 8 meses e meio entre a vida e a morte no hospital, com sequelas terríveis, em coma. Quando saiu de coma, foi para a casa de um tio que prostituía jovens, e ele observou com 5 anos as posições mais abjetas da relação sexual, do abuso da mulher como objeto, com grandes efeitos psíquicos numa criança de 5 anos. O avô ouviu falar disso, levou-o para a casa dele, saía de casa, fechava a porta para ele não fugir, mas a psicóloga, a assistente social e o pedopsiquiatra com que eu trabalhei, com ele, conseguiram tirar dele uma confissão. É que ele era quase diariamente estuprado por vários homens dentro da casa do avô. Acontece que quando ele se enervava, o esfíncter anal abria, não controlava as fezes. Estava uma criança de 13 anos sentada à minha frente, em cima de fezes, urina e suor. Um cheiro nauseabundo. E ele tremendo. Ao fim de algum tempo, ele levantou os olhos, olhou para mim, olhou à volta e disse: tio, eu posso fazer uma pergunta? E eu, sem tirar as mãos: faz. E ele, com um sorriso malandro, disse: eu posso dar-lhe um abraço? E eu abri as mãos. Eu confiei. Quando eu abri as mãos e ele olhou para mim, de repente agarra-se. Ele gritava, convulsionado, encheu-me de lágrimas. Ele: professor, me ajuda, professor, me ajuda. Afastou-se, estendeu-me os braços. Eu dei-lhe as mãos de novo e ele diz: posso fazer outra pergunta? Faz. Porque foi quando eu chorei e o tio também chorou? Diga. Ali naquele momento, eu com ele estabeleci um vínculo afetivo intenso. Hoje, esse mocinho entrou na universidade, controla os esfíncteres, tem uma namoradinha linda, nota 10. Foi meu tutorado durante 8 meses. Depois, as professoras ficaram com ele. Quando um projeto vai para o seu pé, eu afasto-me, porque acho que é assim. Então, por que é que eu fui para a educação? Para aprender a humanizar o ato educativo. Porque escolas são pessoas, não são edifícios. Escolas são pessoas. E as pessoas são os seus valores. E posso dizer-vos que foi na escola da classe A que eu encontrei a maior desgraça. Crianças com 8 anos no pedopsiquiatra permanente a tomar medicamentos para se manter calmos. Falta de comunicação, falta de relação humana, falta de humanidade. A escola pode ser outra coisa. E os brasileiros me ensinaram isso. E eu estou muito grato. Depois tenho umas coisas escritas sobre isso, em 2 livros, que eu posso mandar. Porque está no livro e eu não falo. Sabes ler? Mando, tu lês? Pronto. Está bom? Combinado. Eu vou deixar um contacto para depois mandar. Professor, meu nome é Ricardo, e nesse sentido que o senhor está explicando, qual que é o peso das réguas que nós, professores, colocamos na educação? A régua social, a régua filosófica? Eu não sei, eu tenho uma tendência, ultimamente tenho aprendido muito sobre esse valor humanístico que a régua filosófica tem dado e que a gente não tem na formação enquanto professor. Normalmente a nossa formação como professor aqui nas instituições, principalmente as públicas brasileiras, a régua social é muito maior do que a régua filosófica. A gente não tem isso no nosso currículo. É muito limitado. Então a gente carrega esse peso da régua sociológica e o senhor está dando uma lição para a gente que a régua humanística, a régua filosófica, que é o amor ao saber, o amor à pessoa, ao indivíduo humano, é muito maior do que essa régua sociológica que a gente coloca, impõe, que a gente, esse rótulo que a gente praticamente já prega.
Obrigado. Não terei muito para dizer, que tu tens a resposta na própria pergunta, não é? Eu penso que na formação de professores faz muita falta exatamente áreas como a filosofia da educação, por exemplo. A sociologia da educação, mas não a sociologia tradicional. Faz muita falta, por exemplo, estudar antropologia, faz muita falta a poesia. Eu achava curioso quando as pessoas iam fazer pós-doc lá na minha escola, na Ponte. Havia muita gente que fazia pós-doc e doutorado na área da formação de professores. Era muito engraçado. Porque as pessoas vinham com os seus cadernos de campo, não é? Para registrar. Eu vou dar só um exemplo. Eu lembro de duas. Sentaram-se junto de mim no fim da manhã e perguntaram: hoje vai haver formação, professor? Vai. E posso acompanhar? Pode. Aí eu disse: olha, agora quando for meio-dia, nós vamos embora. Ela: para onde? Vamos para a formação. Ah, e as crianças? Elas ficam aí, não te preocupes. À quarta-feira à tarde, nós não estamos com as crianças. Nós estamos só com professores. Toda a tarde. É a única reunião da semana. Então eu meti-me no carro, elas vieram para o meu carro, os outros carros foram, e saímos junto ao Zé da Rampa. Zé da Rampa é um restaurante. Tem um bacalhau, que é uma coisa assim. Aí ela perguntou: e quando é que começa a formação? Eu disse: minhas filhas, já começou, ainda não perceberam isso? Muitas vezes me perguntam como é que a Ponte se aguentou. Foi exatamente a humanização, porque aquilo que nos juntou foi o informal, foi o amor que temos uns pelos outros. Aquela equipe, era um por todos, todos por um. Ali, quando a Luísa chegava ao fim de cada dia, a Luísa era a mais chorona dos três, ela chorava: vamos acabar com isto, Zé, não vale a pena. Então tu não viste aquela mãe que chegou hoje e perguntou-me: sei lá, o professor Zé é pedófilo? Eu assim, não. Faziam boatos. Vamos acabar, Zé, não vale a pena continuar, não vale a pena dizer. Como é que é, Maria José? A Luísa tem razão, vamos acabar assim. Ok, então amanhã vou apanhar mais duas para... Tu vais continuar? Vou. Era assim, mas era eu que tinha as maiores dúvidas. Mas eu não tinha nada que me queixar. Pois, se quiserem eu digo como é que eu desfazia as dúvidas. Mas voltando à formação, para tu veres como é que se humanizava através dele. Comemos um bacalhauzinho, bebemos um vinhito, tal, começamos a contar anedotas, tal, e naquele dia estava a chover, tivemos que voltar para a escola, porque não vale a pena, a gente vai para baixo, vai para um jardim, vai para outro lugar fazer formação, não precisa ir para a escola. Mas naquele dia estava a chover, e elas foram atrás de nós. Sentámonos e ela: quando é que começa a formação? Assim, minha filha, tu não viste a formação no restaurante? E ela não estava a entender nada, não tinha escrito nada. Aí começa a formação. Uma psicóloga, nós temos psicólogos lá, levantou-se e disse: eu proponho que comecemos com uma dança circular, está bom? Toda a gente se levantou, uma dança circular, tal, tal, tal. E elas olhavam para nós: quando é que isto começa, não é? Bom, a seguir diz o Ademar: amigos, eu estive a ouvir um concerto para piano de Ravel com a Marta Argerich. Vou passar-vos o segundo andamento. Pôs a funcionar a música, nós com os olhos fechados e tal. Acabou com aquele trilozinho lindo do segundo andamento, com um silêncio suave. E uma diz: quando é que começa a formação? Assim, valha-me Deus. Aí diz a Rosinha: eu estive a ler um poema do Drummond, posso ler? Faz favor, tal. Começou a ler o poema e tal. E andamos nisto, o princípio das reuniões. Como nós nos uníamos ali, como nós comunicávamos. Até que a Rosinha disse, vou dar um exemplo: colegas, tenho aqui um problema com aquela criança que veio com o diagnóstico de ser disléxico. Tive a trabalhar com eles nos jogos sociais, ele não conseguiu sair, podem me ajudar? Tá bom. Computador. Qual é o problema? Dislexia. Mais jogos sociais. Mais papapá. Enter. Nós éramos 40. Eu perguntei: olha, está aqui um texto em alemão. E a professora de alemão: eu vou ler. Olha, estão aqui 3 textos em inglês. E os professores de inglês: eu leio esses. Olha, está aqui em francês, professor de francês. Não, está aqui em espanhol, professor de espanhol, eu leio. Está aqui um professor em português, toda a gente lê. E elas a perguntaram quando é que a gente começava. Só no dia, na quarta-feira seguinte, é que elas perceberam. Depois de passar por muita coisa, episódios tremendos de relação dentro da sala de aula, que não tem, quando na quarta-feira seguinte elas se sentaram,
e depois da dança, depois da poesia, depois de comer, depois de partilhar o alimento, o copo de vinho e tudo mais, as pessoas disseram, então como é que ficou aquela questão do menino lá dos Lex? E a Rosinha disse, colegas, vamos lá, cada um disse aquilo que tinha lido, e eu não li um livro, eu li 40. Fizemos a síntese da proposta teórica com aquilo que sabemos da prática, uma praxis que resultou. Formação. Porque a formação também tem que ser humanizada. O professor não pode ser considerado objeto a quem se vai capacitar. Tem que ser sujeito de aprendizagem em equipe, com um projeto. Um projeto de quê? Desenvolvimento pessoal, social. Um projeto de reelaboração cultural. Um projeto de reelaboração cultural. A partir de quê? Daquilo que ele sabe. Se ele sabe dar aula, vai dar aula. Quando me perguntam, mas como é que eu vou ensinar, Zé, a fazer roteiros de estudo, a fazer portfólios? Eu digo, dando aula. Não é isso que tu sabes. Eu tenho que valorizar aquilo que tu sabes. E depois dar-te tempo e uma equipe e a solidariedade em prática para que tu consigas transformar-te. Tão simples. Respeito pelo professor. Porque o professor é um ser solitário porque lhe impõe a solidão. Como é que se sai disso? Desobediência civil. É. Porque tudo aquilo que está constituído em termos de lei está errado. Todos os normativos que estão nos municípios e nos estados contrariam a lei de diretriz e bases. Contrariam. E, portanto, fazem do professor um funcionário, um autómato, que não se relaciona com o outro, a não ser em momentos dispersos, ou numa reunião, para dar nota, enfim. Tenho uns textinhos sobre isso, estou-me a proibir falar do que está escrito. Digo a mesma coisa, eu mando esses textinhos. É um livrinho que diz, quando eu for grande, quero ir à primavera. O título é sugestivo, não é? Quando eu for grande, quero ir à primavera. É um conjunto de crónicas que fala sobre aquilo que tu perguntaste. Poderia falar mais, mas como o tempo está a passar assim tão rapidamente, penso que ainda haverá para mais alguma perguntinha. Está ali um jovem, já há muito tempo. Não, és tu. Sou estrábico, parece que estou a olhar para ali, mas estou a olhar para ti. Assim. É um gentleman. Está a dar a palavra à senhora. Vá lá. Obrigada. Vamos lá. Boa noite, professor. Muito emocionada com a presença do senhor e o exemplo que o senhor deu do Maicon. Quantos Maicons nós não convivemos ou de ouvir falar ou de relatos que foram vivenciados, né? Muito forte. E, assim, eu queria... E o senhor enfatizou várias vezes aqui nessa noite o potencial do professor brasileiro. Então, eu queria pedir para o senhor nos dar um breve relato, assim, de acordo com o seu tempo aí, do que o senhor acha, nessa sua experiência, nessa sua vivência no nosso país, o que falta para o professor mudar esse quadro que nós vivemos da educação hoje, diante de uma escola assim tão murada, tão vedada, né? Além dessa relação de humanismo. Até pegando o gancho também, que o senhor falou de uma coisa muito importante, que é a cooperatividade. Né? Um ajudando, já falou de um texto em inglês, de um texto em francês, e que um ajudando o outro, fazendo a tradução para resolver uma solução, trazer solução de um problema de um ensino. Então, assim, na sua visão hoje, o que o senhor acha que o professor brasileiro precisa despertar dentro de si para trazer uma educação para o país melhor, para os alunos, né? Não vamos falar de país, vamos falar de pessoas. Os professores talvez precisem de conhecer o espólio pedagógico, o legado científico que tem. Eu referiria que o professor conhecesse pelo menos 2 personagens. E perdoai que sejam os 2 homens, poderia ser mulher. Lauro de Oliveira Lima e Paulo Freire. Há um tempo atrás eu estava a ver a televisão, não é? E vi um panel. Paulo Freire fora das escolas. Eu, talvez por ser português, não entendi como é que ele pode sair se ele nunca entrou. Enfim. Então, Paulo Freire está sequestrado nas teses de doutoramento e é utilizado pelos freirianos não praticantes.
Ainda não voltou do exílio. Um dia vai voltar. Quanto a Lauro de Oliveira Lima, foi ele que escreveu o primeiro livro sobre comunidades de aprendizagem. E isso lhe valeu ser destituído da faculdade e passar fome, porque os generais não lhe perdoaram. Esse livro foi confiscado e ninguém o apanha senão no sebo virtual. Chama-se Escola da Comunidade, onde ele fala de ócio criativo, agente educativo local, tudo isso, em 1960. E vem uma tese de doutoramento da UFSCar dizer que o primeiro livro foi em 1996. Valha-me Deus, na Inglaterra. Então, o que o professor precisa, brasileiro, é perceber que tem tudo cá dentro. Tem professores universitários extraordinários, e eu não sou puxa-saco. Um dos meus grandes amigos é o Pedro Demo, que é nosso vizinho, nós somos vizinhos dele, e muitos outros, o Luquésio, o Celso, toda essa gente maravilhosa. Eu agora vou trabalhar com o NB também, na formação de professores. E o que é preciso é que os professores, em qualquer escola, em qualquer escola, constituam núcleos do projeto. Eu vou fazer-vos um convite, que serve para Caraguá, como serve para a Ilhabela, que serve para todo lugar. Boiçucanga, tal. Todo o Vale do Paraíba está cheio de boa gente também, basta subir a serra. Ok. E o Ubatuba também tem gente boa aí e tal. Então, se quiserem pensar nessa possibilidade, o que os professores daqui, como de outros lugares, podem fazer é constituir núcleos de projeto. O que é isso? Uma escola não muda toda ao mesmo tempo. Muda um pequeno núcleo de pessoas conscientes, que são competentes, como os outros são, mas que também são éticos. Éticos. Respeitando quem não quer mudar. Respeito por quem tem a crença de que dando aula ensina. Não ensina, mas pronto, acreditam. Crença não se discute. Uma crença não se discute. Já agora que já disse 3 vezes a mesma coisa numa aula, não se aprende nada. Se alguém me quiser contestar, faça favor, diga, eu agradeço. Quando alguém não concorda comigo, eu vou aprender, porque pensa diferente, não é? Quando eu acabar, alguém vai dizer, eu não concordo nada com o que o professor disse. Numa aula não se aprende. Vamos? Haja alguém que diga isso. Ok. Porque eu dizia isto há 40 anos e diziam, você é jovem, você é utópico, então a aula, não é? Agora ninguém contesta, eu fico desesperado, porque eu quero que alguém conteste. Como? Porque é que não se aprende numa aula? Mas essa não é uma discordância, é uma pergunta. Não é? Mas eu quero que tu digas assim, numa aula aprende-se. Ok, pronto. Já lá vou dar a resposta, eu vou acabar aqui. Núcleo de projeto, trabalhar a formação de professores, a universidade está lá, nessa escolinha, pode ser pública ou particular, não interessa, pode até nem ter edifício, escolas são pessoas, e o poder público. Eu sou muito amigo de muitos secretários, são maravilhosos. Outros são umas antas que eu nem posso, mas isso é outra história. Mas a maioria é gente boa, gente boa. Acredito que Caraguá tenha gente maravilhosa, que Ilhabela também tenha, não os conheço, não sei se estão aqui. Os secretários são pessoas fantásticas, ok? Então, é isso. Secretaria, escolas, com o núcleo do projeto e a formação de professores na universidade. Depois nós vamos, não sei se a Cláudia quer falar, nós temos uma oferta de trabalho, porque eu quero sair disto, mas estou a criar uma equipe de formadores que têm feito muito trabalho formativo. Eu já não acredito muito em palestra, não quer dizer que não esteja aqui, enfim, a gostar de conversar convosco, mas não é por aí. Não é isto que faz mudar. É depois disto e durante isto. Eu provoco muito, provoco. Então espero que tu, com outros, façam um núcleo de projeto dentro da universidade, dentro do Instituto Federal. Se quiserem começar, não sei se tem, ensino médio integrado, tem? Ótimo, com ensino profissional, tudo bem, vamos começar por aí. É uma praia nossa também. Porque quem estiver na formação vai aprender muito e vai ser muito útil, porque vai juntar a prática com a teoria ali, numa praxis decente. Tem tudo. Tem tudo. Então, agora eu peço, quando eu deixar o contacto, que nós possamos, eu e a Cláudia, receber um e-mail dizendo vamos criar núcleos de projeto. Tá bom? O resto é o resto. Há tanta coisa para depois fazer-se que eu não vou contar agora, mas é por aí. Eu sou muito chão de escola, como já viram. Gosto muito de algo palpável.
E agora vou dar uma resposta a esta jovem que se atreveu a pôr-me em causa. Olha, a primeira vez e única que alguém disse, que não fui eu que... Foi um velhinho muito simpático, um professor doutorado em Vygotsky. Ele disse, eu não concordo com o que o senhor disse. Disse, o quê? Tudo. Não, mas diga lá uma coisa. Que numa aula não se aprende. Onde é que já se viu tal? Que desrespeito. Porque aquilo foi pesado, porque era uma escola de formação de professores. E os alunos faziam-me perguntas, eu respondia. E cada vez que eu respondia, eles olhavam para os professores olhavam para o chão, porque tudo o que eu dizia era uma situação incrível. Não é? Então, nessa altura, eu mereço. Naquela altura, eu mereci. Eu vou dizer porquê. É que eu contei uma historinha de quando eu fui para a faculdade ser professor. Eu fui professor universitário. Portanto, se eu faço alguma crítica à universidade, ela cai sobre mim. Que eu sou individualmente responsável pelos atos do meu coletivo. E, portanto, eu assumo a responsabilidade e a crítica. E eu contei lá essa história, que quando eu fui para a universidade, eu fui dar aula, entre aspas, já não dava, evidente, já tinha 20 anos de ponto, não ia dar aula. Não é? Só que houve para lá uma confusão muito grande, e depois da confusão, eu entrei na sala, e eu contei isto aos jovens, e perguntei, o que é que querem saber? Eles ficaram a olhar para mim como se eu fosse um extraterrestre. E disseram, professor, aqui não é assim. Eu disse, mas como é que é aqui então? Não, você tem que fazer como aqui na faculdade. Mas como é que é? Aqui o professor entra na sala e começa a projetar umas transparências. Eram uns acetados no retroprojetor, não havia PowerPoint. Eu disse, é? E não pergunta nada? Não pergunta nada. E o que é que o professor faz? O professor vai lendo o que está lá nos acetados. Assim, filho, desculpa lá, vocês analfabetos, não sabeis ler o que está lá na coisa? Não. Então é preciso alguém estar a ler tal. E o que é que está lá? Está lá o que vai sair na prova, do Piaget, do Vygotsky. Filho, desculpa lá, não entendo. Tu vens para aqui, depois de atravessar uma cidade infernal, para procurar uma vaga que não existe, para entrar a correr numa faculdade, entrar numa sala, para ouvir alguém ler o que está ali e que está nos livros que tu podes ler em casa, nem precisas sair de casa, ler lá em casa, filho. Eu não entendi nada daquilo. Depois eu perguntei, e como é que é a avaliação? Estamos no fim do 8º semestre, é um TCC. Que engraçado. Eu posso ver, foram pegar os TCCs do ano anterior. E trouxeram. Eu contei tudo isto aos jovens, ao professor, que tinha doutorado em Vygotsky. E eles trouxeram os TCC, eu li, 2 ou 3 eram todos iguais, a capa é que era diferente, porque tinha o nome de cada um. E pior, o que é que eu li? E Vygotsky disse, e Piaget disse, disse, meus filhos, eu não sou fofoqueiro, quero lá saber o que é que Piaget disse, eu quero produção de conhecimento. Aquilo era cópia, era o Piaget que disse, e o fulano que disse, eu não sou fofoqueiro, eu quero produção de conhecimento. Aqueles jovens iam ser professores passados meio ano, e não sabiam que não é assim que se aprende. Aprende-se quando se constitui um vínculo, aprende-se quando a aprendizagem tem significado. Eu sei porque é que aprendo. Ou seja, uma intenção de projeto. Aprende-se quando se pega na informação que se colhe em roteiros de projeto, em roteiros de estudo, e se vai transformando a informação em conhecimento, através da intervenção de quê? Do educador, através da mediação pedagógica, que vai dizer ao aluno como os processos complexos de pensamento, como selecionar, analisar, criticar, comparar, sintetizar e comunicar, se podem desenvolver. Quando ele passa da informação para o conhecimento, ele pega no conhecimento e coloca numa ação. Quando coloca o conhecimento numa ação, desenvolve o quê? Competência. Pega no... Tão simples. Aprende. E não é numa sala de aula que isso é possível. Eu expliquei isso. Bom, o professor atirou-se ao ar. Você não sei o quê e tal. Assim, mas, senhor, o que é que quer dizer com isso? Que tudo que eu aprendi foi em aula. Toda a gente aqui teve aula e toda a gente aprendeu em aula. Não tínhamos outra... Eu disse, então, posso lhe fazer algumas perguntas? E ele, pode. Olha, nem lhe vou perguntar coisas de Vygotsky, que o senhor é doutor, nem lhe vou perguntar do que você fez no vestibular, porque de certeza que não seria aprovado hoje, que ele já devia ter feito vestibular há 20 ou 30 anos. Posso fazer perguntas, nem do ensino médio, posso fazer da Base Nacional Curricular Comum, né? Do currículo fundamental. Ele deu uma gargalhada, faça perguntas. Eu fiz 3 perguntas. Primeira pergunta, o senhor sabe fazer raiz quadrada? E o homem com o micro na mão calado, diga. Ele, não. Um pouco mais alto. Ele, não. Ok. O senhor teve aula sobre raiz quadrada? Tive. Aprendeu raiz quadrada? Ele, não. Pronto, está bom. Ok. E eu perguntei a toda a gente, quem é que sabe fazer raiz quadrada? Quem é que sabe aqui? Eu levo lá um papel. Vamos lá. Professora de matemática.
posso dizer-vos que, tirando as pessoas de matemática, os engenheiros e tal, às vezes aparece um ou outro. E eu explico porquê. Já agora vou explicar porque há exceções. Estragam uma estatística, como é evidente, mas é o meu caso. É o meu caso, eu sei. Ou melhor, eu não sei. Porque eu não posso dizer que sei, porque eu não aplico. Não me fez mais sábio nem mais feliz que eu nunca utilizei. Mas sei. Sei o algoritmo, sei aquela porra toda. Porquê? Porque eu tenho uma memória de longo prazo prodigiosa. De curto prazo não me lembro de nada. Mas de longo prazo, olha, reparei bem, eu vou fazer um parênteses, depois eu acabo de me vingar. Ok, então, reparei, estou a brincar. Eu estou sempre a brincar. Uma criança grande, muito grande, que o Rubem Alves me ajudou a conservar. Ele dizia, Zé, não mates a criança grande que tens dentro de ti, porque quem mata a criança grande não fica adulto, adultera-se. Então, meus amigos, o que é que eu estava a dizer agora, que já me esqueci? É só para ver se estavam com atenção, não é? Eu, quando dava aula, havia aqueles puxa-sacos da primeira fila. Oh, professor, eu vi. E quando eu via uma criança distraída a olhar para o lado, que ele está, eu deixava-o falar, fazia-se um silêncio, e eu ficava a olhar para ele. Quando ele olhava para mim, eu, o que foi que eu disse? Saboreava. Eu era muito sadomasoquista. Enfim, adiante. A criança, oh, professor, o que foi que eu disse? É assim, é terrível. Bom, então, eu tenho uma memória de longo prazo, então isso acontece por vezes com um ou outro. A 1%, nem chega a isso. Eu sou um dos desgraçados, querem ver? Peneda, Soares, Jerez, Larouco, Barroso, Falperra, Cabreira, Amarão, Padela, Montezinho, Nogueira. Demora 2 minutos. O que é isto? O que é isto? É o sistema galaico-doriense da orografia do norte de Portugal, que eu aprendi há 60 anos atrás. Ou melhor, não aprendi, eu decorei. E ficou aqui. Pim, pim, eu bato e não sai. São as serras, os morros do norte de Portugal. Um dia eu ia com o meu colega Tosé, passeando, e de repente eu vejo uma montanha linda, linda de morrer. Eu dizia, oh Tosé, que montanha tão bonita. Ele, tu não sabes o que é? Eu não, é o Larouco. E eu, Peneda Soares, Larouco! Epa! Passados 40 anos eu percebi que era o Larouco, mas eu não sabia quem morava lá, ou qual era a cultura. Eu não sabia nada, não sabia uma palavra. Eu me mimico, pior, reparai, isto já é um sofrimento enorme. Por isso é que eu me lembro de fazer raiz quadrada, porque sei de cor. Por exemplo, estes ficheiros do Peneda Soares, são ficheiros só de texto. Agora imaginam com imagem. Ocupa muito mais memória. Vou dar-vos um exemplo. Discurso da primeira comunhão, com gestos. Há 61 anos que eu fiz o discurso. E vou repeti-lo agora, 61 anos depois, a ocupar-me a memória toda. Está bem, porque tem imagem. Queridos companheiros e companheiras, eles estavam separados. Neste dia solene, eu tinha que fazer assim, senão o padre batia-me com obrigado. Reparai, neste dia solene, apraz-me, eu sabia lá o que era apraz-me proclamar bem alto, junto do altar de Deus, o altar estava atrás, que foi antes do Concílio Vaticano II, o quanto somos felizes. É este o dia mais lindo e mais feliz das nossas vidas. Reunidos nesta igreja de Nossa Senhora da Vitória, eu lembro que a Santa estava daquele lado, vimos recordar o dia em que os nossos padrinhos aqui presentes, são 10 minutos. Eu bato, não sai. Eu também queria tirar a raiz quadrada, mas não sai. Enfim, porque pode acontecer isso, de ficar, mas é apenas decoreba. Ou então há uma outra razão ainda, porque eu abro as exceções. É que pode aprender-se quando nos apaixonamos pelo professor. E isso aconteceu-me também com uma professora de francês, mas não vou contar a história. Depois, se quiser, agora. Então, completando, ele não responde, aí eu pergunto-lhe a segunda pergunta. Por exemplo, vamos continuar na matemática. O senhor sabe qual é a fórmula para calcular o volume da esfera? Não. Ok. Teve aula sobre isso? Tive. Aprendeu? Não. E vós? Ninguém. Ok. Alguém sabe a fórmula para calcular? Ok. Depois a terceira pergunta foi, é capaz, vamos passar para as ciências, é capaz de me enunciar o princípio de Coriolis? E ele, o quê? Está na base curricular nacional.
Ninguém sabia, eu não sabia. Depois fiz mais umas e tal, em história. Diga-me lá quais são os titulares das capitanias hereditárias. Ele, enfim, a verdade é que a memória é esperta e joga fora aquilo que não é útil. É tão simples. Meus amigos, numa aula nada se aprende. É um tabu. Nós damos as aulas, cumprimos o programa, ok. Eles aprendem? Não. Quanto muito se tiverem uma memória de curto prazo prodigiosa, têm nota 10. Mas se fizerem a mesma prova meio ano depois, não sabem nada. Já esqueceram. É uma tristeza pensar que há um IDEB 5 ou 6 ou 7. Não há. Só há IDEB 1.1. E é igual para toda a gente. Claro que ninguém, nunca antes na história deste país, alguém vos falou nisto. Porque eu sei. E vou dizer-vos porque é que ninguém falou. Eu vou dizer-vos. Eu tenho muitos amigos, muitos, no Brasil. E muitos que estão a fazer palestra por aí. São pessoas de uma dimensão intelectual que eu nunca conseguirei. Nem que tenha 3 vidas eu consigo saber o que eles sabem. São uns teóricos fantásticos. E eu os respeito. Os meus maiores amigos são os maiores teóricos de Portugal. O António Novo, o Manuel Sarmento, toda aquela gente. São amigos do peito. Eu respeito-os como teóricos. Só que um dia eu estava a acabar a minha palestra, vinha descendo do palco, e ele ia fazer a segunda palestra do dia, agarrou-me no braço, puxou-me para trás da cortina e disse: bonito serviço, amigo Zé Pacheco, acabaste de estragar a minha palestra. Eu disse: como é que eu estraguei a palestra? Se eu nem sei qual é a tua palestra. Ele: tu acabaste de dizer que numa aula não se aprende nada, que não se deve fazer planejamento de aula, que é inútil, que é prejudicial, e tens aqui 1000 e tal pessoas que ficaram caladas, professores calados, e eu também. Eu disse: e então? E então a minha palestra é sobre planejamento de aula. Bom, aí eu disse: ó fulano, eu não vou dizer o nome, toda a gente o conhece. Ele já publicou dezenas de livros, toda a gente já leu livros dele. É um homem maravilhoso, um grande amigo. Eu disse: ó fulano, mas tu não leste o Vygotsky, o Piaget, o Vallon, o Pierron, ali. E tu não sabes que numa aula não se aprende nada? Eu sei. Então por que não vais dizer isso ali? E ele botou os olhos no chão e disse: sabes, Zé, é que na faculdade onde eu estou, no princípio de cada semestre, eu sou obrigado a fazer o cronograma das aulas e a pôr a matéria das aulas que vou dar. Eu saí dali, isto não foi há muito tempo, ainda hoje eu estou a digerir o sofrimento daquele homem. Ele é esquizofrénico. Porquê é que ele não fala aquilo que é preciso falar? Porque é eu. Eu nem sou brasileiro, porra. Eu estou aqui, eu falo. Não é? Muito obrigado. Então, numa aula não se aprende nada, meus amigos. A não ser que se eu tenha uma memória de longo prazo forte ou se apaixona pelo professor ou pela professora. E, portanto, às tantas vão-me fazer a pergunta: mas qual foi essa professora que você se apaixonou e tal? Mas se não fizerem, tanto melhor. O jovem que está ali há tanto tempo e depois esta jovem aqui. Vamos lá. E depois, obrigado. Vocês não têm em casa, já viram as horas? Temos que ir para casa, descansar. Ora, eu estava em Belo Horizonte, eu chegava ao fim da noite e os meus companheiros lá em casa: mulher, vamos deitar que as visitas estão cansadas. Mineirinho é terrível. Professor, primeiro eu queria dizer que eu estou extremamente honrado de tê-lo aqui, porque eu ansiava muito conhecer a Escola da Ponte. Eu queria passar uns 3 meses vendo como que é a estrutura, que é o que o visto me permitiria estar lá. Mas o senhor conseguiu quebrar toda a ideia que eu tinha da Escola da Ponte e da comunidade também. E esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre a educação mudar a sociedade ou a sociedade mudar a educação. E depois de tanto tempo de Escola da Ponte, eu queria saber qual que é o reflexo que essa escola teve na sociedade e nessa comunidade que a escola está inserida. Assim. O que teve de mudança nessa sociedade toda? Nós tivemos muitos estudos feitos por brasileiros, mestrados, doutorados, pós-doc na Ponte. Muita literatura já. E também de outros países. Né? E há um autor francês que, na década de 1980, escreveu um ensaio, depois de ter passado meio ano na Ponte. Está em francês, não sei se está traduzido em português. E a introdução desse ensaio diz exatamente isto. Quando for feita a história da educação do século XX, teremos de considerar 2 períodos distintos. Antes da Escola da Ponte, depois da Escola da Ponte. Eu
quando falo disto, eu sinto qualquer coisa muito estranha em mim, sabes? Primeiro porque não fui eu que fiz, foi uma equipe. Mas também com a grande responsabilidade de eu ter provocado tudo aquilo. Mas, sobretudo, com uma grande irresponsabilidade, que aquilo podia ter acabado muito mal. Então, a importância da ponte, a importância do projeto Âncora, por exemplo, ou da desembargadora Amorim Lima, ou da Campos Salles de Heliópolis, ou da Igécia Porreis de Natal, ou aqui do Lerman de Lajeado, ou Maria Peregrina, São José de Rio Preto, onde eu estive quase ontem, hoje em Birigui, ou Escola da Serra, de Belo Horizonte e por aí vai. A ponte deu origem a um grande movimento. Eu conheço mais de 1 milhar de escolas que está inspirado na ponte. Só que a ponte só tem 41, 42 anos. É muito pouco tempo. E no Brasil o que eu encontrei foi muito além da ponte. Muito além da ponte. Porque a educação brasileira bateu no fundo. Não há que duvidar que não é a militarização das escolas que vai resolver, não é pôr mais um professor em sala de aula, não é fazer medidas provisórias para o ensino médio, que são umas aberrações. Não é por aí. São os professores que vão despertar para aquilo que é preciso. E tem um precedente, que é a ponte. Mas eu não gosto de falar da ponte. Nem vais, não vais lá. Vai ao projeto Âncora ou vai depois ao Paranoá. São 2 protótipos diferentes que vale a pena conhecer. Porque a ponte o que trouxe foi uma nova visão de escola. As escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores. Quando os valores são transformados em princípios, conduzem a projetos que são políticos e pedagógicos. Políticos porque têm de escutar a polis, a população, e não são. Quem faz é um professor ou um grupo de professores e guarda no arquivo, ninguém sabe que lá está. Não é político, não é? Pedagógico é a pedagogia do século XIX, mas eu vou fechar parênteses já. Ok. E essas escolas que não imitam a ponte, mas que se inspiram na ponte, trabalham em 3 dimensões curriculares. Vamos falar de currículo. Trabalham a dimensão do currículo universal ou planetário, por isso é que a Base Nacional Curricular Comum não faz sentido chamar-lhe isso, não deveria ser nacional, mas federal, que é a base federal, comum não, mas universal, porque os conteúdos que estão lá, tu vais encontrá-los na França e na China, não é específico do Brasil. Depois tem os tais 30% ou 40% que se pode adaptar, não, ninguém vai adaptar nada, adiante. Ok, então essa tripla dimensão curricular contempla a tripla dimensão do ser humano, que é planetária, de consciência planetária, as dimensões da sustentabilidade, não é? A dimensão social, económica, ecológica e de visão do mundo. Ok? Depois tem a dimensão comunitária, em que tudo o que se produz de conhecimento parte de necessidades e exibições de uma comunidade de aprendizagem, e há a dimensão do currículo da subjetividade. Cada um tem o direito de ser aquilo que é. Cada ser humano é um ser divino, tem potencial, tem talentos que é preciso despertar. Numa aula isso não é possível, porque ele é tratado como se fosse um só. Todos, é o anónimo frontal, como eu estou aqui. Então, vou dar um exemplo, só um exemplo desse currículo da subjetividade, foi aquilo que a ponte conseguiu fazer. E não se confunda com expressões como protagonismo, empreendedorismo e tal, que é importante, mas cuidado com isso. Porque esse protagonismo é a escola novista, é o indivíduo. E o indivíduo não vive sozinho. Eu existo porque tu existes. A minha liberdade não termina onde começa a tua liberdade. A minha liberdade começa onde começa a tua liberdade. Dá para entender a diferença? O quadro axiológico que eu estou a desenhar, e nesse quadro, cada um tem o direito a ser aquilo que é. Cá vai o exemplo. Eu peço à Cláudia que me perdoe, que ela já ouviu tantas vezes, mas posso dar muitos, mas este acho que serve. Imaginei uma criança com 9 anos que chega a uma escola brasileira, onde eu estive, e diz que não quer aprender, não quer fazer, porque estragam as crianças. Quando a criança deixa de ter curiosidade, está doente, não é? Ou está doente a escola, ou a escola pôs doente. Mas ela disse uma coisa muito interessante, quando lhe perguntamos, o que é que tu queres ser? Ela disse, eu quero ser rapper. Aí eu perguntei, eu posso ajudar-te a ser rapper?
Ela olhou para mim e disse, você não é professor? Sim, eu sou. E quer me ajudar? Olha aí a representação que fazem, professor. Ou então quando eu digo escola, o que é que vem à nossa cabeça? Qual é a representação mental? Escola. Edifícios, salas. Não, não. Eu não estou a falar isso, eu estou a falar de pessoas. Escolas são pessoas, não são edifícios. Bom, então essa criança fez um primeiro projeto de vida. E nesse projeto tinha um roteiro de pesquisa em que ela foi estudar História e Geografia através da sua origem étnica. Ela é afro. Ela hoje diz que tem orgulho do seu cabelo e do seu nariz. Identidade. Depois foi aprender a ler, escrever, foi aprender a declamar. Rap. É mensagem. Ela aprendeu a compor, aprendeu a tocar, aprendeu a dançar, aprendeu isso tudo. E depois, ao fim de 3 anos, foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. MC Sofia. MC Sofia. Eu falo de nomes e de pessoas concretas. Hoje está com 15 anos, canta com a Carol Conká, gravou agora um disco, com Emicida. Está lançada, vai ser uma das maiores rappers. Porquê? Porque ela tinha um talento incrível. Mas se ela continuasse na escola dita tradicional, não ia aguentar nem 1 ano ou 2. Sairia, porque ela vivia numa favela. Já sabiam qual era o destino. O destino de muita gente. Eu tive outro que chegou e eu perguntei-lhe, por que é que está assim, o GA? Bem, nem vou falar de pormenores que podem chocar. Eu disse, o que é que se passa? Assim, professor, esta manhã nem pude tomar banho, não havia água lá na comunidade. Assim, e então, mas amanhã vamos ter água. Eu disse, como é que tu sabes? É que nós vamos queimar uns ônibus esta noite lá em São Paulo, vamos ter água amanhã, sabe? Quando falta água, os primeiros prejudicados são a comunidade. A gente vai queimar uns ônibus, vai ver como eles põem. E eu perguntei, e quantos ônibus vais precisar de queimar para ter água em casa? E ele, o que é que quer dizer com isso? Porque é que tu não poupas a água? Como é que eu posso poupar se não há? Não, a água da chuva. E aí começou uma grande conversa, empática, e hoje esse jovem emancipou-se de avião de tráfico, que era, para ser produtor de cisternas de recolha de água da chuva, a partir de material de catador, está rico. Aprendeu hidráulica, ciências, aprendeu português, matemática, aprendeu tudo o que não sabia antes, com 15 anos. Hoje está com 20, está rico. Emancipado. Tão simples, amigos. Tão simples. E eu estou a falar de quê? Escolas são pessoas, as pessoas de qualquer idade. Escola vai desde o pré-natal até à morte. E quem for espírita, possivelmente se aprenderá depois da morte, mas isso ainda não sei. Quando eu morrer, eu volto para falar. Então, a assombração. Afinal, aprende-se. Bom, adiante. Então, quando eu falo de pessoas, eu falo de uma escola que não tem Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior. Também deve haver ensino inferior. Nunca vi, mas superior tem. E por aí vai. Não é. Escolas é todo o tempo de vida intrauterina também. Aos 5 meses de gestação, a criança constrói os primeiros neurônios de espelho, através da influência do adulto significativo, que ela sente através do líquido amniótico no contacto amoroso. E por aí vai. Então, meus amigos, eu dou apenas 2 exemplos. Estava um dia lá na ponte e vem um velhinho e pergunta, professor Zé, você sabe ensinar a ler? Sim, eu sei. Reparei que ele tinha 92 anos. Eu disse, mas porquê? Eu não sei ler, eu estive no EJA, mas sabe como é? Eu vou para lá, sinto vergonha, porque são todos jovens de 15, a 6, a 7 anos, e eu estou ali, um velhinho. Mas então, porquê é que você quer aprender a ler? Porquê? Tem que ser significativa a aprendizagem. E ele, olha, vou-te explicar. É que eu sou testemunha de Jeová. E o pastor lá no culto, ele lê coisas do livro que eu acho que ele não lê aquilo que lá está. Eu quero saber se é verdade o que ele diz, eu quero ler. Bom, aí eu ensinei a ler, ele lá foi analisar, ele aprendeu a ler pelo método global de contos, a partir do Gênesis. Era a Bíblia, o seu livro de leitura e de aprendizagem. Ou então uma senhora de 32 anos, meteu comigo, professor Zé, você ensina-me a ler? Mas porquê? Olha, eu vou-lhe confessar, o meu marido chega muito tarde a casa. Assim, o que é que quer dizer? Não, eu ando desconfiado que ele diz que trabalha até tarde, chega-me à meia-noite. Eu ando cá com um pressentimento. Se eu soubesse ler os papéis que ele tem no bolso do paletó, eu tirava a limpo.
E eu disse, a senhora pode trazer um papel? Oh, ele nem vai notar. E apareceu 2 dias depois com um papel. Leia, leia, leia. Assim, aprendeu a ler pelo método global de frases. Em 2 meses, separou-se no 3º mês. Então, porque a leitura é emancipatória, a leitura do mundo, ela despachou o galinha. Bom, então, quando eu falo de escola, falo de pessoas. Quando eu falo de pessoas, falo, direto ou indiretamente, da Ponte, falo do âncora e falo, possivelmente, de alguma escola de Caraguá e do Instituto Federal e da Ilha Bela e de outros lugares. É isso que eu espero que este bocadinho assim da noite tenha despertado em cada um de nós. Poderemos voltar, eu e a Cláudia, com mais alguém, se vós quiserdes. Se não quiserdes, que Deus tenha piedade das vossas almas. E para encerrar, eu tinha uns vídeos para passar, mas já nem vou passar. Agradeço de qualquer maneira, tá? Uns vídeos, tinha aí com coisas bonitas, mas a conversa foi decorrendo, e são quase 11 horas, e eu estou assim já virando abóbora quase. Então vamos lá. Posso terminar com uma pequena história? Agora estava a falar de quê? De valores. Então vou falar de um dos valores matriciais do projeto da Ponte. Mas havia aqui uma perguntinha. Olha, eu vou recomendar aquilo que recomendei a uma professora aqui há um tempo atrás. Ela disse-me, olha professor, nós temos uma escola alternativa. E eu, sim, lá fazemos meditação. Eu disse, e então? Mas porquê é que faz meditação? É que os nossos alunos não gostavam de aula. Mas agora a gente, na primeira meia hora, faz meditação com eles, eles já aceitam a aula. Eu disse, não ponhas isso, dá-lhe cachaça. Lógico, porque meditação é lobotomia, assim com uma cachaçinha, estou brincando, não é? Pode, repara que, bom, eu não vou contar essa história, eu ia contar uma história de como é que eu me despachava quando passava mal, mas pronto, porque tem uma história. Eu vou contar essa e conto outra rápido, porque esta vai-te dar resposta. Quando eu vou a Portugal, encontro muitos jovens de 45, 50 anos, que olham para mim e eu digo, está a olhar para mim porquê? Isto nas escolas, nas reuniões com professores. E eles dizem, professor, você não se lembra de mim? Eu não. Eles tinham 20 e poucos anos, agora têm 45. Você foi meu professor lá na faculdade. E eles sabem o que é que eu passava na faculdade e o que eu passava na Ponte. Muitas vezes eu saía da Ponte tão desgastado, tão preocupado, tão, enfim, sem solução para nada, que eu chegava à casa, os meus filhos olhavam, viam que eu vinha na TPM intelectual, fugiam. Aí eu ia direto ao meu escritório, fechava a porta, ligava o toca-discos, não é, de vinil, punha a 7ª de Beethoven no 2º andamento. Punha os fones e estava ali 10 minutinhos ouvindo aquela adagietto. Depois tirava os fones e ia mudar de roupa, que estava toda encharcada em lágrimas. Chorava. Se não desse conta, porque eu saía do escritório e os meus filhos vinham ver como é que eu estava. Se eu ainda não tivesse despachado, eu ia à sala, metia 3 ou 4 cachaças e ia dormir, no dia seguinte estava novo. Foi assim que eu resolvi. Então, estou brincando, ainda vão parar os alcoólicos anónimos. Bom, então cá vai, as 2 historinhas. Mas eu tenho umas historinhas sobre isso, sobre como é que se dá. Porque os meus alunos, que agora são professores, eles dizem, o pior dia da vida deles foi quando me conheceram. E foi o melhor dia também. Foi o melhor dia. Não sei se souberam que Portugal ficou no 2º lugar no PISA na Europa, só atrás da Finlândia, não é? Por que será? É que das várias instituições que há 25, 30 anos eu tive, constituíram grupos de trabalho dentro das faculdades de pedagogia. Hoje está o resultado. 25, 30 anos depois, está aí o resultado. Tão simples. Porque os efeitos não são imediatos. É a formação de professores. É a formação.
Pronto. Historinha final. O projeto da ponte tem 3 valores matriciais. São solidariedade, responsabilidade e autonomia. Mas depois tem muitos mais, mas estes 3. Mas é uma solidariedade que não é escrita apenas, ela está dentro de cada um e é trabalhada todos os dias. No mesmo dia surgiram 2 alunos expulsos de outra escola. Primeiro aluno, 13 anos, fazia automutilação. Cortava-se com navalhas, lâminas, facas, via o sangue a correr e ria. Problemas neurológicos também. E na outra escola, a professora, coitada, quis que ele não se ferisse e ele espetou a faca na barriga da professora. Cortou-lhe lá o baço e o cara, ela esteve quase na morte. E ele foi expulso. Veio para a ponte, chegou à ponte e foi. E disseram-me, cuidado que ele vai... Não, é que na ponte nós temos uma coisa chamada Comissão de Ajuda. Se um dia eu voltar e conto-vos a história da Comissão de Ajuda. A Comissão de Ajuda é um grupo espontâneo que quando vem alguém de fora, se junta com ele para o ajudar a integrar-se num contexto solidário. O que é que ele faz? De repente vai direto à cozinha. Perguntou onde era a cozinha, mas a Comissão de Ajuda vai atrás. Não conseguiu pegar numa faca. O que é que ele faz? Vai ao banheiro e urina no cesto dos papéis. Urina ou no cesto dos papéis. Nós no banheiro não temos aquelas coisas. Por favor, urina dentro do vaso, não urina no chão. Não temos nada disso. Aliás, houve uma vez num departamento do Ministério em Brasília, eu vi um que nunca tinha visto, que era, por favor, não suba para cima do vaso. Eu imagino uma professora em cima do vaso, deve ser difícil. Ali, equilibrado. Bom, não, é uma loucura. Porquê? Porquê é que isso acontece? Adiante. Então, ele urinou. No dia seguinte havia uma reunião da Assembleia de Escola, sempre à sexta-feira. E eu estava preocupado, porque era a primeira reunião que ele tinha. Quando eu olhei, ele estava lá no meio com a comissão à volta. Olhavam para mim assim, eu estava o moço ali a ver aquelas centenas de colegas, não estava a entender nada. Mas o Pedro antecipou-se. Colegas, amigos, posso falar? E a mesa disse, fala Pedro. Mas é antes da agenda. Tá bom, fala Pedro. E o Pedro disse exatamente o que eu vou dizer. Amigos, nesta semana, um de nós urinou no cesto dos papéis. O moço percebeu que toda a gente sabia que era ele. Olhava, ninguém olhou para ele. E o Pedro continuou. Eu queria perguntar, quem de nós pode ajudar um de nós, a não voltar a fazer isso? Toda a gente levantou o braço e o moço também. Ninguém o queria criticar, ninguém estava ali para o castigar, estavam ali para ser solidários com ele. Hoje é um homem de 50 e muitos anos, maravilhoso, urina dentro do vaso. Bom, mas passado meia hora, eu lembro desse dia, porque foi um dia para esquecer, ou melhor, para lembrar. E não está escrito, eu não tenho isto escrito, por isso é que eu estou a falar. O que está escrito, depois deixo o contacto. Aliás, deixo já o contacto. Quem quiser saber mais algumas coisinhas e perguntar coisas e responder coisas, pode ir à internet, ao sítio, porque não há site é no norte, sítio chamado Ecohabitare, depois um H, Habitare, acaba em E, ecohabitare.com.br. Dentro do Ecohabitare tem um endereço de e-mail e tem livrinhos em PDF que podem ler gratuitamente. Quem fizer os núcleos do projeto pode mandar para esse e-mail dizendo, olha, nós estamos disponíveis, há uma escola, 2 escolas, há um pai, há uma faxineira, uma diretora, o secretário ou a secretária, que são pessoas fantásticas, vão aderir, a universidade, da pedagogia, da matemática, da física, e nós começaremos ou recomeçaremos a partir do que somos, está bom? Fica ao contacto. E posso mandar-vos uns livrinhos depois com essas respostas que eu não dei porque estão escritas. E finalmente, depois de meia hora da experiência com esse moço que se automutilava, aparece um outro moço. Só que esse me preocupou muito. 7 anos, é expulso. Eu quis saber porquê. Vinha a mãe com ele, com o relatório. Que diabo, minha senhora, porquê é que o seu filho foi expulso? Sabe, senhor professor, ela falava assim, o meu filho é muito nervoso. A gente não pode contrariar, vai dizer, uma mãe banana, não é? Eu disse, minha senhora, mas porquê?
Porque eu fui ao médico. Ai sim, e o que é que o médico disse? O médico disse que o meu filho tem sistema nervoso, sabe? Ele tem sistema nervoso. Ah, tem sistema nervoso. Tal e qual. Eu disse, mas então o que é que se passa? Ele morde em toda a gente. Olha, mordeu a mão da professora, cortou-lhe uma veia, ela foi para o hospital com a mão para cozer a mão, foi expulso. Assim, agora tenha cuidado, que ele vai morder toda a gente. Assim, não vai, tenha calma. 10 minutos depois, eu perguntei lá, onde é que está aquele menino que... professor, pergunta ao André. Quem era o André? O André tinha 1,80 m, 18 anos, estava lá há meio ano antes, foi expulso de outra escola porque pôs um professor em estado de coma dentro da sala de aula. Deu-lhe pontapés aqui para o matar, os funcionários vieram, levaram, ele nunca mais foi professor, esteve em coma bastante tempo, mas salvou-se felizmente. Esse André, enorme, 1,80 m, estava um anjinho, eles chegam ali e ficam todos maravilhosos. André, é verdade, disseram-me que foste tu que resolveste. É, professor, quer que eu lhe conte? Conta. Olha, o moço andava para aí feito bobinho, eu chamei, vem cá, senta aqui. Claro, 1,80 m, outro, mandei-o sentar. E disse-lhe, meu filho, aqui nós somos todos solidários, porque eu era um capeta quando vim para cá. Até lhe expliquei, professor, que eu quase matei um professor noutra escola, mas que agora eu tinha categoria, e estava ali para o ajudar, que ele não podia fazer aquilo. E então, professor, quando ele acaba de contar tudo isto, de explicar, ele pega-me na mão para me morder. E tu, pá! Assim, ai Jesus, olhei à volta, tu bateste na criança. Professor, resolveu, quer ver? Ele ficou assim meio tonto, deitou uma lagriminha, eu limpei a lagriminha, passou o vermelhão, ajeitei-lhe o cabelinho, dei-lhe um abraço, um beijinho e perguntei, vamos ser amigos? Eu, vamos. Voltas a fazer isso? Não, está resolvido. Tchau. Vamos embora.